Olá, pessoal. Hoje vamos ao vídeo com o título de Ambição. Quanto mais quer, quanto mais tem, mais quer. Ambição. Hoje você vai por que está escuro? Melhorou, né? Vamos lá. Pensando. Vamos dar um exemplo do industrial. Industrial que não ganha de lucro 3 mil ou 10 mil, ele ganha um absurdo, né? Tem muita despesa, realmente tem, mas não está satisfeito. Então, ele também, apesar de não estar satisfeito, querer ganhar mais, ele quer ter o poder de exportar, não pensando nas pessoas, mas ele quer ter o poder de dizer que o produto dele é melhor e por isso ele está com a chance de exportar. Não está satisfeito. Quer mais, quer mais, quer mais. Tem dinheiro para viajar mais de uma vez por ano, tem jatinho, tem mansão, tem outra casa de veraneio, tem app da app, né, etc, etc. Não está satisfeito. E os filhos, malandróis, não aprenderam a trabalhar, esbanjam, gastam dinheiro assim. Vamos dizer por gastar, né? Tem uma vida vazia e aí aparece um suposto amigo que nota que o rapaz tem problema, tem dinheiro, mas não tem amor ou carinho e o leva para as drogas. Tá? Mas a marca tal, né, do ser lá industrial, é uma marca famosa. Aí um belo dia descobrem que essa marca famosa está botando ingredientes que faz mal à população. Vamos dar um exemplo dessas indústrias de leite. Vocês já viram na internet o absurdo? Pobres vacas. Toda vez que eu mexo assim leite, eu me lembro. Dá uma tristeza. Eles dão tanto hormônios e dão tantos produtos para que a vaca produza mais leite, que elas mal podem andar com aquele negócio enorme. É assim, ó. Eu vou... Vamos lá, tá. Vou fazer um bichinho aqui que, vamos dizer, é uma vaquinha, né? Faz conta que é uma vaquinha, né? E... tá muito comprida, né? Pode ser vaca. Bom, ela tem esse negócio assim com um monte de coisinhas, quando ela tem os bezerrinhos para mamar, né? Então tem várias pontinhas nela, certo? Olha como é que fica a bichinha. Arrasta até no chão, só falta um pouquinho assim para arrastar no chão. A bichinha mal pode andar, a gente vê nos vídeos do absurdo. Pessoas que foram lá ou que trabalham e veem o absurdo e colocam na internet. Por causa da ganância desse industrial, porque não está satisfeito com um monte de leite. E se houver algum problema em que não possa vender o leite, porque não pôde ir o caminhão entregar, eles pegam nesse leite todo e jogam fora. Não dão nem para os pobres das redondezas, podiam dizer, ó, quem quiser, pode vir pegar, mandar alguém lá avisar.
Ou ele mandar o transporte e entregar essas coisas de caridade, né? Não, joga fora. O mesmo acontece com o dono da fazenda, que deu tomate em excesso, que deu abóbora em excesso, que deu uma certa fruta em excesso. O que é que ele faz? Joga fora. Porque está tão barato que ele... não vale a pena vender. Aí joga fora em vez de distribuir para quem precisa. E certos países lá na Europa fizeram uma lei que os supermercados, o que sobrar, ele é obrigado a dar para as pessoas necessitadas. Devia ter essa lei aqui também. Só que lá também é só no supermercado, porque se acontecer lá não é fazenda, é quinta, né? Sei lá. Então, aí a lei não abrange, né? Não abrange. O que eu estou falando, não acontece só aqui no Brasil não, hein, gente? Acontece nos outros países. Estou falando de ambição. A ambição é tanta que o cara prefere estragar. É como esses mercados aí, esses supermercados. Não vende mais barato. Aí fica encalhado e já está estragando. Aí ele bota a promoção. Mas a tua promoção, o dono gerente do supermercado, o dono do supermercado, no seu imbecis. Funciona. É tudo uma cambada de imbecis, os ambiciosos. Quer ver outro exemplo de ambição? A minha falecida irmã sonhava, porque viemos de origem pobre, mas tinha uma casa para morar, não é assim, pobre para mim é aquele realmente que não tem nem dinheiro hoje para comer, ou então não tem, mora na rua. Você tem uma casa para morar e nem paga aluguel, não é pobre. Tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Ou acha que é pobre porque tem que trabalhar? Eu escuto isso a beça. Pois é, a gente é pobre. O rico, para ser rico, também teve que trabalhar. Ou herdou, né? Mas alguém trabalhou para aquela riqueza. Ou, em certos casos, roubou também, né? Então essas pessoas têm uma mania. Sou pobre. Que pobre? Meu salário, não dá meu salário baixo, isso é o que dá ser pobre. Cada um tem o salário conforme a sua inteligência. Seria impossível um dono de supermercado tem 20 funcionários ou mais, pagar muito mais que o salário mínimo a todos, né, gente? Isso é impossível, tem que expandir a cabecinha, porque isso é impossível. Então, voltando a falar, a minha irmã, então, ela sonhava. No dia que meus tios disseram para ela vir para a nossa companhia, foi uma desilusão para ela. Só um instantinho que essa tomada não está fácil. Foi uma desilusão para ela. Ela disse, eu pensei que quando eu chegasse aqui, quando chegasse lá no local do desembarque, eu teria um carro com chofé particular me esperando. Disse na cara da gente. Ficou desiludida. Então, o sonho dela era ser riquíssima, rica, milionária, e ter chofé de táxi. Chofé particular, desculpa o erro. Chofé particular, andar com joias, andar... etc, etc. E a coitada, quando ficou viúva, que ia ficar com uma aposentadoria boa, porque o cara era militar, mas como tinha mulher, ela teve que dividir
aposentadoria. É pensão, né? É militar, né? Pensão, sei lá. Teve que, de qualquer maneira, é uma aposentadoria, né? Teve que dividir com a ex-esposa, ficou pau da vida. E quando finalmente teve um negócio, o médico não sabe o que ela teve, é aquele negócio que fala imunização no próprio corpo, faz isso, né? E morreu. Ela era tão ambiciosa que chegou a pagar um advogado para ver se o advogado tirava a parte que cabia à primeira mulher, a ex-mulher dele. A ambição. A ambição foi tão grande que acabou nesse estado. Supermercado. Veja bem, o dono do supermercado está vendo que dinheiro está sobrando. Então eu vou botar um outro filial do supermercado. Então aí a espiritualidade vai analisar. Você colocou mais 2, 3 filiais porque você quis ajudar as pessoas a empregar as pessoas que necessitam, ou você quis colocar essas filiais porque você é uma pessoa ambiciosa e gosta de poder, dinheiro dá poder. Então, e aí vai ser analisado. Ou você vai para o umbral, ou você vai subir de posto porque você fez uma coisa boa pensando no teu próximo. Estão entendendo o negócio, gente? Eu acho que o melhor falar sobre ambição é dar os exemplos, né? O cara está com um carro bom, né? Tem 20 anos o carro, mas bonzinho. Não, mas eu preciso comprar um carro novo deste ano, porque olha lá, fulano, meu amigo, já comprou um carro ano passado, o outro comprou esse ano, eu vou comprar também. Como não houve necessidade de comprar um carro novo, sabe o que aconteceu? Deus faz essas coisas. O carro novo enguiçou. O outro dificilmente enguiçava, era um carro assim, antigo, mas bom, máquina boa, a lataria do carro boa. A ambição também se vê na pessoa que come muito, né? Ambiciosa, quer comer, porque ela olha, ela tem aquela... chamam de compulsão. Não, eu comer mais, comer. Eu vou comer mais, não sei o dia de amanhã. O cara ambicioso costuma dizer isso. Não, quero mais dinheiro, eu não sei o dia de amanhã. O pior é que de um momento para o outro você pode perder tudo. Você pode perder teu dinheiro porque você jogou dinheiro na bolsa de valores ou num outro investimento e perder tudo. Isso aconteceu com o meu tio, perder dinheiro da venda de 2 imóveis para empregar o dinheiro, perdeu tudo. Você pode... Meti outro assunto no meio, já o fio da coisa perdi. Então, empregar o dinheiro. Você pode perder tudo que você tem numa catástrofe, como aconteceu agora no Paraná. Perdeu carro, perdeu casa, perdeu tudo. Certamente, se tem algum dinheiro reservado, não vai dar para construir. Porque é muito dinheiro para construir uma casa. Você tem que comer, tem que, né? Etc, etc. Numa enchente, perde tudo numa enchente. Então, para que ser ambicioso? Geralmente, o imigrante que vem para outro país, ele é uma pessoa ambiciosa. Porque ele era pobre lá no país dele. Os que vêm por vontade própria, não os que vêm com contrato. Com contrato é diferente. Vai ganhar mais, mas ele veio com contrato para uma empresa, é diferente. Eu estou falando esses que se aventuram. Aí chega no país, vê que não é nada daquilo.
Ah, como é que fulano chegou lá? Rico? Ué, mas como pode? Eu pensei que chegando aqui eu ia... Não, não consegue nada, nem lugar para morar. Né? E geralmente é pessoa ambiciosa e deixa o pai, a mãe ou a esposa lá, do que saber e vem. E vai para um país, não só aqui, no Brasil, vai para Portugal, vai para a França, para a Alemanha, vai para quê? Vai para outros países, sei lá. Por ambição. Às vezes nem lembra, se eu ficar rico, vou mandar vir meus pais ou minhas... Não. Aqui no Brasil, a pessoa do Nordeste que migra para outro estado é diferente. É pobreza pura naquele lugar que ele mora, e ele vem. Agora você vê, lá na Europa, pessoa que tem a sua casa de pedra, o maior vendaval de 200 e tanta hora, ela não cai. Pode destelhar, mas cair não cai a casa, é de pedra. Milhares de anos aquelas casas. Tem uma casa de pedra. Tem um lugar para trabalhar, o campo ali para trabalhar. Não é pobre, pobre, pobre. Tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Por acaso nós não temos que trabalhar para evoluir? Nós temos que trabalhar em nós mesmos? Nós temos que procurar livros para ler? Temos que frequentar lugares religiosos para aprender? Temos que trabalhar em nós mesmos. Deus não trabalha, Deus não para de projetar as suas partículas, que são os seus fatores. Ele não para. Não tem um segundo que ele pare. Sempre trabalhando. Por que a gente não tem que trabalhar também? Cada um tem que aceitar a vida que Deus lhe deu, porque é dada por merecimento. Cada um tem que se contentar com o que tem. Se eu tenho um salário mínimo, devo me contentar com isso e dizer graças a Deus que eu tenho isso. Agora, é claro que se aparecer uma chance ou que você quer lutar, que eu quero dizer, mas normal, não pisar os outros, né? Você quer estudar, fazer uma faculdade, fazer para melhorar de vida, um curso para pegar um outro emprego, isso é normal, é aceitável, tudo bem, desde que não pise ninguém, não ponha as patas em cima de ninguém para tomar o lugar do outro. Mas enquanto você que quer melhorar, mas isso é melhorar, não é ambição, é melhorar da vida. Contente-se com o que tem, porque você terá o campo mais aberto para você. A chance virá no momento certo. Tá? Experiência, tá? Sabedoria. A coisa vem no momento certo. E se às vezes lhe é tirado novamente, é porque você mereceu, tá? Que mais que eu vou dizer? Ambição de ter seu nome projetado nas mídias. O artista que por baixo dos panos está fazendo tudo para vencer, para tirar o outro que também está em evidência, mas ele quer estar mais em evidência do que o outro. É assim de artistas no umbral, ó, assim. Atores, cantores, artistas plásticos, músicos, cantores. Mas é mais difícil você encontrar um músico de uma orquestra no umbral. Geralmente eles têm amor à música, os de orquestra de música clássica. Só se ele só vai para o umbral se ele for uma pessoa da vida comum, uma pessoa fofoqueira, egoísta, invejosa. Aí vai, né?
Mas se ele for uma pessoa normal e que gosta daquele trabalho dele, tranquilo. Então, senhores, façam um retrospecto na sua vida, se interiorize para ver se vocês têm alguma ambição. O inverso é não ter ambição, se contentar, viver a vida. Agora, claro que se uma pessoa, aparece uma oportunidade, até do comerciante industrial, mas aparece uma oportunidade sem ele ter pensado nessa ambição. Uma oportunidade de colocar seus produtos lá fora, ou mesmo aqui colocar outras filiais, vamos dizer assim, né? Voltando. Mas foi uma oportunidade que apareceu. Ele nem pensou. É diferente. Eu espero que vocês estejam entendendo onde eu quero chegar. Tem aquele industrial, né, ambicioso, e tem o industrial que não é ambicioso. O comerciante ambicioso e o comerciante não ambicioso. O que mais? Na política isso nós encontramos muito, né? Ambição. Agora eu fui vereador, agora eu quero ser deputado, agora eu quero ser senador, agora eu quero ser presidente. Adora o poder. Quem é ambicioso gosta do poder, porque dinheiro dá poder, dinheiro dá falso poder. A realidade é falso poder. Sim, dá conforto, pode comprar pessoas, né? Pode comprar qualquer coisa, só não pode comprar a evolução espiritual. Então, o verdadeiro poder, sabe o que é? É o amor incondicional. O amor é um poder que está inserida um monte de virtudes. Esse é que é o verdadeiro poder. Dinheiro é o falso poder. Olha lá essa guerra. Os dois donos da guerra, Putin e o judeu lá, Benjamin, né? Agora decorei o nome do homem. Se acham poderosos porque têm armas destruidoras. Falso poder. E o outro se baseia, o judeu se baseia na falsa religião, que também é uma religião falsa, uma religião que segue o mal. Segue o Javé, o Jeová, sei lá. É um ser que não é Deus, ele se acha Deus, então ele comanda uma falange negativa, né? E ai de quem não obedecer o Jeová, o Javé. Então é o falso poder. As falsas religiões, como o Talibã, falsa religião que humilha a mulher, a ambição de o homem ser o poderoso tal. Se não fosse Deus, vocês não nasciam, vocês homens e mulheres, ninguém nascia, vocês não existiriam. Por quê? Porque ser mais poderoso que Deus? Nunca vão ser. Só Deus tem o poder, a sabedoria total. Aí no universo vocês veem a sabedoria de Deus, nosso Pai, Mãe, Criador primordial, vocês veem a sabedoria? A sabedoria de como se faz uma chuva? Como acontece o relâmpago? Isso é a sabedoria de Deus? Como se forma uma água? O vento? E como alguns dizem, a ira de Deus fez um tornado. Por algum motivo, né? Por algum motivo, aquele tornado derrubou um monte de casas, mas aquela casa entre
os destroços da outra ficou em pé. Já pensaram nisso? Uma enchente fora do comum, casas desabando porque a terra ficou mole, mas ficou ali aquela casa lá, tá lá, não cai de jeito nenhum. E tá na beirinha, mas não cai. Aí o engenheiro vai dizer, não, é porque o alicerce é dela, é por causa disso e aquilo. Será que foi mesmo? Será? Ventos, 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 ventos. Pessoas passando, pessoas passando, pessoas passando, e de repente já está determinada aquela pessoa. Naquele momento que a pessoa vai passar, a árvore cai em cima dela, mata a pessoa, ou fica tetraplégica, por algum motivo. O cara cai lá do terceiro andar, no passeio, não acontece nada. A outra cai dentro de casa e se fratura toda. Vocês têm que pensar nessas coisas, gente. Algumas pessoas que nascem em meios milionários ou ricos, ser rico é uma coisa, né? Ser milionário é outra, é mais dinheiro, milionário é mais dinheiro. Vem para testar elas. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Eu, por exemplo, agora que eu consegui ter mais sabedoria, que eu não tinha nenhuma, que eu consegui, e se eu tirasse na Mega Sena, que eu não quero ser a única, Deus me livre e guarde, porque acho que até vou ficar meio pirada, né? O que eu vou fazer com aquele dinheiro todo, e com idade ainda por cima. Mas se eu tirasse na loteria, na Mega Sena, eu iria procurar ajudar outros. É claro que eu iria primeiro procurar um médico, o melhor médico que tivesse devido a esses problemas que eu tenho, né? Que é para ver o que podia melhorar, lógico, né? E ao mesmo tempo, vamos dizer, eu iria procurar pessoas, mas eu iria procurar. Não é doação aqui ali, não, que o dinheiro botar no bolsinho, né? Eu ia procurar pessoas, alguém que me ajudasse, a ver pessoas que eu precisasse, por exemplo, fosse um monte de dinheiro, dar uma casa à pessoa, né? Ou colocar um dinheiro bom lá, abrir uma poupança para a pessoa botar lá um dinheiro, para ela ter aquele dinheirinho todo mês, se ela tiver juízo, porque vai, gasta o dinheiro todo, fica sem o dinheiro, acabou. Mas tem que procurar pessoas que tenham juízo, que trabalhem, e que não reclamem, está trabalhando, está conformada. Eu ia ser como os senhores do karma, eu ia analisar a pessoa para poder ajudar. Não era assim, não, à toa não. Alguns mendigos que andam por aí já foram pessoas que tiveram recursos, principalmente idosos, que a família, por não ter assim muita instrução, deixam eles na miséria, né? Aí a gente sempre vai procurar saber, né? Eu acho muito bom analisar antes de ajudar. Não, lógico que eu não estou colocando as catástrofes. Catástrofe a gente não quer saber, tem que ajudar, perdeu tudo, tem que ajudar. Catástrofe é diferente, né? Como aconteceu essa última, que aqui no Brasil agora tá ruim a coisa, hein? Acontecendo muita coisa, nossa. Então, catástrofe é outra coisa. Eu estou falando assim, particularmente, que a pessoa tira-se um dinheiro grande e vai fazer o que com aquele dinheiro, né? Então, ou vai lá para a fila, vai ver qual é a pessoa que está pior em saúde ali, que está na fila do SUS, lá, esperando atendimento médico. Vai lá, pega ela, marca uma consulta, vai lá no médico bom particular. Precisa de uma perna? Então compra a perna para ela, mecânica. Está precisando do tratamento? Está precisando de hemodiálise? Então dá no particular que é mais seguro isso. Enfim, né? Precisa de uma cirurgia, tem tanta coisa que a pessoa que tem muito, muito dinheiro pode ajudar, né? Poxa, tanta coisa. Às vezes eu fico aqui pensando, sabe? Então, uma ambição.
Ambição. Esferográfica, tão boazinha essa esferográfica, baratinha. A gente até é tão boa, né? A gente vê onde vai acabar a tinta. Ah, não. Ah, mas essa esferográfica é de pobre. Eu quero aquela esferográfica, assim, assado. Tanto que o rico, ele procura usar coisas diferentes do pobre, a maioria, né? Pois olha, se eu tivesse esse dinheiro assim, da experiência que eu tenho, da sabedoria que eu tenho, eu ia continuar comprando essa, que é tão boa, poxa. E a gente vê, mais prático, vê, né? Óculos. Eu costumava comprar aquelas armações melhores. Depois que eu coloquei essa armação simplesinha, eu disse, poxa, mas que bobagem que eu fazia. Tão leve, tão boa, leve, não machuca aqui. Ah, não, mas o rico vai aguentar, porque, não, esse óculos é mais bonito e é o mais caro. Só a armação custa quase R$2.000, mas eu quero esse. Não pensa nem no conforto. E também tem o pobre ambicioso. Existe pobre ambicioso também. O pobre ambicioso é invejoso. Ele tem inveja do rico. Ele olha até para uma pessoa que tenha dinheiro. Quando então a pessoa está bem vestida. E às vezes está bem vestida, não é rica, é da classe média, mas comprou lá em promoção, né? Como eu comprei um monte de roupa boa em brechó na época, era R$2. E na loja era quase 100. Eu comprei aí, vamos dizer, aquela blusa que ela está usando, olha lá, é cara, hein? A mulher deve ter dinheiro, olha lá. Por isso que dizem, as aparências enganam, né, gente? As aparências enganam. Ó, essa roupinha aqui, ó, de brechó, essa outra aqui também, de brechó, só que eu tirei a gola que rasgou, né? Isso é brechó. Aí eu lavo, boto sal para desinfetar, ou álcool, deixa um pouquinho de molho no sal no álcool, mas nunca bote álcool e linho. Eu estraguei. No linho você bota sal, tá? Porque o álcool estraga o linho. Então, senhores, roupa de linho que é cara, né? Eu tenho algumas roupas aí, umas blusas, mas já tô com idade, sai um pouco, né? Nem uso. A ambição de ter o guarda-roupa cheio de roupa, cheio de calçado, depois a pessoa acaba não usando e pronto. A esposa desse tio que faleceu, do outro bairro, não é o que me criou não, é um outro. Quando ela morreu, ele ficou pasmo de ver quanta roupa, porque ele nem mexia lá no guarda-roupa para ver que ela tinha o lado que era a roupa dela e o lado que era a roupa dele. Eu estava lá, né, com ele lá na casa, ele foi abrir, quis me dar umas roupas dela, e ele ficou assim, meu Deus, mas quanta roupa que ela tinha, eu nunca vi, mas eu nunca vi, e ela vestida com isto, com aquilo outro. Naturalmente era quando ele ia na terra dele, né, que ficava 1 mês ou 2 meses fora, então ela aproveitava, comprava e usava a roupa. Depois quando ele vinha, ela ficava sempre com a mesma roupa, né? Eu acho, porque ele diz que nunca tinha visto ela vestida, né, com aquela roupa. Gente, até engraçado, né, muito engraçado. Dentro de casa, muita gente é tão ambiciosa que só quer coisas maravilhosas dentro de casa, né? Nós tivemos aí um exemplo dessa socialite, que o imbecil do chofer de táxi quis ter um caso com ela, né? Iludiu ela e tal. Que eu acredito que tenha sido ele que tenha feito isso com ela, muito gentil, e aí começaram com uma amizade. E o imbecil ignorante a colocou dentro de casa prisioneira, né?
Quando foi mostrada na televisão, eu fiquei boba. Quanta coisa, já na época do marido, naturalmente era ele até que comprava. Agora mesmo, mas para que aquilo tudo? Parecia uma loja. Aquilo era uma loja ou era uma casa? Cheia de coisas. E as pessoas tinham que ter muitos empregados para limpar aquilo tudo, porque fica tudo empoeirado. Olha, casa para mim tem que ser dentro de casa, conforto de uma boa poltrona, de um bom sofá, tudo bem. Mas arejada, com espaço para a gente andar, conforto, coisa não é ter aquele monte de coisas. Ah, porque eu tenho quadro que custou milhões do famoso artista plástico tal. Ah, aquela estátua não sei o quê. Para que isso? Eu gosto de um pouco de conforto. Essa cadeira que eu uso, ela não é confortável. Por isso que estava lá no brechó, que botaram mais de uma para vender, porque ela é horrível, né? Ela para andar, ela não é confortável. Eu gosto assim, bom, se eu tiver que comprar uma cadeira, e se eu tiver dinheiro para comprar, vou comprar uma cadeira mais confortável, se eu tiver dinheiro, né? Mais confortável, mas não, como é que eu vou dizer, a ponto de ser uma coisa diferente, de status. Bom, sentei. Quando eu fui comprar uma cadeira de rodas, parente meu, porque não podia ir, eu sentei numa cadeira para ver qual era melhor. Se, dentro do preço, porque ainda tinha melhor, mas dentro do preço que eu podia pagar, eu disse para a moça, bota essa aí, bota aquela ali, tá? Qual é o preço dessa? Tá, então bota aquela que é mais barata, bota outra e bota essa. Bom, acabei levando a que era um pouquinho mais cara, mas dentro do preço que eu podia pagar. Conforto, porque tem umas cadeiras de roda que eu vou te contar, pô, isso é horrível. Quer dizer, o pano mais encorpado que a pessoa não afunda, né? E então, assim, esse tipo de conforto, ele é natural, né? Você vai comprar um colchão de uma cama que logo na primeira, não. Mas não precisa comprar o ortobom e ortomal, né? Você compra aquele de espuma durinho, que eu fiz agora, comprei o de espuma durinho, dura muito, mais barato e é confortável. Entende? Essas coisas, conforto. E às vezes eu fico pensando, as pessoas que deveriam ter um conforto, uma cama confortável para dormir, com um colchão bom, são as que trabalham mais e não têm. As pessoas que trabalham no campo. Depois de um dia de trabalho árduo, chega lá no cantinho deles, em qualquer país, né? E não tem um colchão bom. Aí era uma coisa que a pessoa deveria dar, né? Uma cama com um colchão bom para essas pessoas. Fico às vezes pensando. E ter um sofazinho bom para sentar, uma poltrona. É uma coisa que a pessoa que tenha muito dinheiro e que possa dar, vocês aí que têm fazenda, vai lá no quartinho onde teus funcionários dormem, vê se o colchão tá ruim, vai lá, não custa nada, pô, você tem dinheiro pra cacete, vai lá, compra os colchões, encomenda, bota aí na fazenda. E você que é de outro país, que tem gente lá de outro país que vê meus vídeos, e você que tem quinta, vai lá, entra lá no lugar onde, na casa de pedra, do caseiro, toma conta, do caseiro que toma conta da tua quinta, vê lá o que você precisa comprar, deixa ser pão duro aí, ó europeu, deixa ser pão duro, compra lá o colchão, um colchão bom, um lugar para sentar também, umas cadeiras mais confortáveis na cozinha,
Ô, vai morrer, vai deixar a porra do dinheiro aí, pô. Falar assim mesmo. Ambição? Tá guardando dinheiro pra quê? Tá guardando dinheiro pros filhos? Os filhos têm que aprender a trabalhar também, para dar valor ao trabalho, ao dinheiro. Lembra? Deus trabalha o tempo todo. Voltando à ambição dos industriais. A ambição é tão grande, que colocam as coitadas das porcas, ano após ano, deitadas. E só tiram para ela transar, ou então fazem a inseminação artificial, né? Tira lá do porco e bota nelas. E depois, quando ela tem os filhotinhos, eu não sei por que a razão disso, né? Eles tiram os filhotes e fica do lado de fora, eles ficam morrendo e a porca fica aflita, faz assim com a cabeça, olhar os porquinhos morrendo lá. Outros deixam ficar mais tempo com a porca e depois os colocam para matar, né? Para comer. E a porca, vocês já viram o olhar triste que a porquinha tem de ficar ali encafifada, deitada o tempo todo? A ambição do industrial. E vocês já viram a maldade? Que quando tem excesso de pintos, excesso de porquinhos, excesso de galinhas, excesso de qualquer bicho, os enterram vivos, jogam eles. Cachorros também. Os cachorros lá na Índia também comem. Já vi vídeo aí. E nos outros países que eu não sei a língua. E na China, e na Coreia, e no Vietnã. E os pegam assim como se fosse um tijolo. Coisa horrível. E os coitados são tão inocentes que alguns ainda ficam batendo o rabinho quando são jogados uns em cima dos outros. Porque eu sinceramente, quando eu vejo esses vídeos, que os caras ficam jogando os cachorros uns em cima dos outros, jogados, e dá até vontade de chorar quando o cachorrinho que ele fez isso fica batendo o rabinho. Inocentes. Animais inocentes, que não vê a maldade. Eles fazem aquilo muito rápido. Arrastam os bichos também. A maldade humana. Então tá aí todo mundo com medo do 3, um Atlas. E se for? E se for para acabar com a humanidade aqui? Merece. Eu não estou nem me incomodando. Também vai ser rápido. São misericordiosos, né? É rápido. E se for? Eu acredito que não seja. Eu acredito que seja uma nave, mas pode não ser. Mas eu acredito até mais isso. Mas se for, diz que mudou de cor, que agora está vermelho. Aquele negócio que apareceu na Atlântida era vermelho. E ficou dias e dias e dias e não saía dali. Até chegar o momento de cair para a água submergir para acabar com a Atlântida. O resto da Atlântida, ela foi em 3 etapas, ela foi castigada em 3 vezes. E aí? Medo? Então, se vocês estão com medo, providencie desenvolver as virtudes para conseguir evoluir o amor incondicional. Vocês que estão vendo este vídeo e que descubram que são ambiciosos, tire isso de vocês. Como é que eu vou tirar a ambição? Não sendo mais, tirando. Faça uma oração pedindo que te ajude, porque o esforço é teu, não é de Deus.
Não é do santo, não é de Jesus. Você é que tem que se esforçar para tirar isso de você. Eu não me esforcei para ter o conhecimento que eu tenho, não me esforcei para estudar, para abrir e expandir a minha mente? Ué, vocês também podem fazer. E eu não tinha dinheiro para comprar livros, e depois os livros vieram, me dava de presente livro, porque Deus providencia quando você quer. Quando você quer saber as coisas, Deus providencia. Às vezes demora um pouquinho, porque Ele vê o momento e a oportunidade. Então, acontece, tá? Peçam. Agora, ficar com o seu sentado e dizer: ah, Senhor, faça-me instrumento de vossa paz, hoje é o veródio, que eu levo o amor. Mas você fica com o seu sentado. Não faz para isso. Não se movimenta, não tem ação para isso. Nunca frequentou lugar nenhum religioso, então escolhe um e vai ver, vai. Não gostou, vai para outro. Não gostou, vai para outro. Não está gostando de nenhum, então compra livro para ler, compra o Evangelho segundo o Espiritismo, ou compra o Bhagavad Gita, ou compra a Bíblia, ou compra livros do Chico Xavier, ou do André Luiz, ou procura ver vídeos, e tem filmes espirituais na internet. Pô, nós temos uma bagagem imensa, é só escolher. Vai devagarinho. Vai devagarinho. Obter sabedoria, a sabedoria faz expandir a consciência. Expandir a consciência é expandir a inteligência. Quer ver que muitas pessoas se queixam? Ah, eu sou infeliz. Não consigo nada na vida. Ai, ganho uma porcaria. Não consigo trabalho. Não consigo isso, não consigo aquilo. Vocês já pensaram, já observaram a sua própria inteligência? Se você está apto a ter aquele emprego, apto a ter um... Gente, tem gente que não sabe nem varrer um passeio ou uma casa. Tem gente que não sabe nem pegar uma mangueira para limpar o quintal, o passeio na rua. Uma vez veio uma mulher aqui para substituir o marido, estava doente, para fazer a limpeza, né? Que aqui é um prédio de 3 andares. A limpeza lá da escada e lá fora, no passeio. Aí eu não sei como é que ela limpou as escadas, porque eu moro embaixo. Mas quando eu saí assim para fora, eu vi a mulher. Olha como ela pegava a mangueira. Deixa eu ver se um negócio... Vou pegar o giz. Ó, o giz é a mangueira, né? Ó, a mão dela assim, a mangueira, ó. Mangueira é assim, ó. Quer dizer, a mulher gastou o dobro da água e não colocou a mangueira com força para tirar a terra, né? E varrendo. E quando eu olhei aquilo... Agora vai falar para ela. Vai até se ofender. Tem gente que não sabe nem fazer uma limpeza. Tem gente que limpa o chão, limpa os móveis, tá cheio de traça e de aranha. Aí no fim que limpa tudo é que vai tirar a traça e a aranha. Aí vai tudo, suja tudo. Tem gente que não sabe. Você não sabe nem arrumar uma casa, não sabe nem coisa que vai... Que emprego que também vai arrumar lá? Vai fazer a limpeza no escritório de alguém? Logo no primeiro dia vai ser despedida. Depois diz, não consigo. A pessoa não dá nem referência, né? Tem que ver isso também. É por isso que hoje em dia tem cursos para ser cuidadora, tem cursos para ser empregada doméstica, porque a coisa é feia, as pessoas não sabem. Como eu vi uma infeliz, uma imbecil pegar na vassoura
suja do chão, onde a gente pisa em tudo na rua, caca de cachorro, caca de gente que faz na rua, cuspo, pó cheio de coisa de esgoto quando vem a enchente. A mulher pega na vassoura e passa na poltrona, no braço da poltrona. Aí de repente a pessoa diz assim, ué, que é isso que eu estou no braço? Corre por dermatologista. Aqui. Aí a dermatologista dá uma pomada para micróbio. Infeliz. Se não tem noção onde deve ou não deve passar a vassoura, como é que vai entender até as coisas de Deus? Ou vai ter inteligência para arrumar para tirar um curso e arrumar um trabalho melhor? Gente, observe essas coisas que eu estou falando para vocês. Isso aqui é uma experiência da vida, eu estou passando para vocês a experiência, tá? Sabedoria, a experiência da vida dá sabedoria, né? Então, estou passando para vocês. Eu chamo, sim, os ambiciosos de imbecis. Mente vazia. Serve para nada. O que você serve, seus ambiciosos, é gerar, porque nós somos co-criadores. Então, o que você faz com isso, ambicioso ou ambiciosa, é gerar energia ruim para dentro de você. Aí, pá, morreu. Ah, meu Deus, onde é que eu tô? Que isso? Assim, gente igual a deles. Uns se maltratando uns aos outros. Sim, porque tem um umbral que os seres ali se maltratam uns aos outros. Aí tá lá. E o outro que pensou em colocar lojas para dar mais emprego às pessoas, está numa boa, está lá numa escolinha espiritual, aprendendo, depois ele vai ter direito, talvez, tenha direito de escolher se ele vai querer continuar, vai reencarnar, mas vai reencarnar num país melhor, num lugar bom, sem brigas, sem nada, uma família, né? Tem isso também, tem isso, né? Porque ele pensou nos outros. Ele pensou no ser humano. Qual é o político, hoje em dia, que pensa no povo? Podem indicar algum? Só interesses políticos. E alguns até para o próprio bolso. Gostam de ser políticos por vaidade, por ambição, por poder. E a gente já faz isso milhões de anos, já vem de novo. Porque geralmente políticos são seres que vieram lá do umbral, né? E as trevas colocam eles aqui para dominar o gado. O gado, a gente. O gado humano. Nós somos o gado humano. O lá do Talibã, aqueles que parecem uns zumbis, quando pegam as pedras para jogar nas mulheres, aquilo tudo são seres que vieram lá das trevas, dos magos negros, que fazem, preparam esses seres para colocar aqui. Ainda bem que ficam lá separados, né? Ficam lá, né? São maus, são ruins e querem ter o poder. A religião islâmica quer dominar o mundo. É outra religião negativa. Os islâmicos querem dominar toda a Europa. Eles não conseguiram no passado, conseguiram por pouco tempo, né? Os países lutaram e agora estão querendo tentar novamente. Isso é as trevas. Reptilianos da não-luz, draconianos da não-luz, seres magos negros. Magos negros foram discípulos dos draconianos. Reptilianos também obedecem aos draconianos.
Não sei de outras raças também, que também estão incluídas, mas não sei. Não sei. Eu sei que alguns capelinos também são das trevas. Alguns sacerdotes da época do Cristo, lá do Egito, eram capelinos. Gostam do poder, eles foram exilados aqui. E eram de Capela. Capela era um planeta de luz, mas os que se portaram mal foram retirados, foram exilados aqui. Agora vão ser exilados de novo para um outro planeta mais primitivo, porque eles não conseguiram, né, evoluir, então vão para lá. Ambição. Eu estava lá na cozinha e agora vou almoçar tarde, porque eu ia fazer meu arrozinho, cozinhar umas coisas. Aí veio essa coisa. Aí eu vim obedecer para fazer isso, para falar para vocês. A coisa veio, eu vim. Senão, eu ia acabar esquecendo, acabava não fazendo. Então, dei preferência, aprendam, dei preferência ao trabalho de Deus do que fazer o almoço. Lógico que há certas coisas, por exemplo, se tivesse alguém passando mal e que eu tivesse que socorrer a pessoa, eu ia dar preferência a socorrer a pessoa. Preste atenção nisso. Preste atenção, tem coisas que não dá para dar preferência. Bom, se eu lembrar, eu faço logo mais, o vídeo eu faço amanhã. Vou até anotar para não esquecer, anoto e tal. Mas quando a gente faz na hora, a coisa sai melhor, né? Aí porque eu vou ter que levar essa pessoa lá no hospital, então não vou, né? Tenha o discernimento de saber o que, naquele momento que você tem que resolver, tem duas coisas para resolver, naquele mesmo momento, e vocês têm que ter o discernimento de ver qual das duas você deve resolver em primeiro lugar. Então, como eu fiz um lanchinho, eu digo, pelo nota eu vou fazer um lanchinho, aí foi rápido, um pãozinho com negócio e pronto. E agora que eu vou fazer meu almoço. Obrigada por me desejarem bom almoço. Eu sei que alguém vai desejar isso. Então, senhores, é só por isso. E, sinceramente, eu espero ter ajudado muita gente. E que eu espero que esse vídeo vá cair na frente dos olhos dessas pessoas que são ambiciosas, para elas aprender, para não ter que passar, quando morrerem, não ter que passar aquelas coisas horrorosas lá do outro lado da vida, aqueles umbrais horríveis, né? E que não é fácil, ficam sofrendo ali às vezes milhares de anos. Pensem nisso. Obrigada a todos. Paz e luz a todos. Tchau.